Boa noite a todos e todas que nos assistem. Eu espero poder contribuir e esclarecer as dúvidas sobre o FGTS, uma matéria que trouxe muitas dúvidas para os trabalhadores, principalmente agora no último mês, em maio, tendo em vista a perspectiva do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no STF sobre essa matéria. Tá? Inicialmente, eu vou fazer um relato sobre um apontamento, né, sobre a legislação do FGTS e a origem desses depósitos do fundo para os trabalhadores. O FGTS ele foi instituído no Brasil em 1966, através da Lei 5.107, né, e atualmente ele é regulado pela Lei 8.036 de 1990. E também o FGTS ele consta na Constituição Federal como um direito social, no artigo 7º, inciso 3º. Nós podemos analisar essa figura, esse direito, né, o FGTS, sob dois aspectos. Do ponto de vista jurídico, ele foi instituído para substituir a estabilidade decenal, ou seja, ele foi uma contrapartida financeira à retirada daquele direito previsto até então, que era a garantia ao emprego para os trabalhadores que alcançassem 10 anos de vínculo de emprego. Do ponto de vista econômico, o FGTS, ele representa, ele se justifica como uma poupança, uma reserva para os trabalhadores. E também ele diz respeito a uma perspectiva de financiamento da habitação, saneamento e infraestrutura. Por ser uma reserva, por ter essa característica de corresponder a uma poupança dos trabalhadores, a lei estipulou que ele deveria ser corrigido pelo mesmo índice da poupança. A Lei 8.036/90 tem um artigo que diz expressamente isso, que para a atualização do FGTS deverá ser observada os índices da poupança. E a poupança, por sua vez, possui uma legislação que diz que a atualização da poupança se daria pela TRD, Taxa Referencial Diária. Em 1993, essa taxa ela foi substituída pela TR, né, que é um nome mais conhecido dos trabalhadores. Qual foi a justificativa, qual foi o motivo para a discussão e diversas ações envolvendo essa questão da correção monetária do FGTS? Até 1999, se nós formos fazer um comparativo, uma tabela, vamos analisar uma tabela entre os índices previstos para a TR, a taxa referencial, o INPC e o IPCA, nós vamos observar, que há quase que uma isonomia entre os índices. Em algum ano, um está um pouco mais alto, no outro ano, aquele que estava mais alto está um pouco mais baixo, ou seja, são índices que ficam muito parelhos nesse período, até 1999. Ocorre que, a partir de 1999, a TR teve um decréscimo muito desfavorável se nós formos comparar com os índices de correção como o INPC e o IPCA. E daí surgiu toda uma discussão de que a TR deixou de ser um índice que possa recompor a perda inflacionária do FGTS. Se observar ali no período, por exemplo, daí trazendo mais recente, se nós formos um dado comparativo para se ter uma noção exata dessa perda. No período de setembro de 2012 até junho de 2013, esse período a TR ficou zerada. E daí as contas do FGTS nesse período não sofreram correção. Enquanto que o INPC, nesse mesmo período, teve um reajuste, teve um acréscimo de quase 7%. Então, com base nisso, é que surgiu essa discussão e que foi levada ao judiciário
que é a necessidade de se recompor os depósitos do fundo por um índice que tivesse necessariamente, que observasse necessariamente um paralelo com os índices da inflação. Sob pena da gente descaracterizar o objetivo do fundo de garantia, que tem a sua origem lá na sua criação e também consagrado na Constituição Federal como uma poupança para os trabalhadores. Recentemente, como eu disse, esse assunto veio à tona, né, e movimentou muito os trabalhadores, porque estava na pauta do STF um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que debate justamente isso, né? A inapropriedade, a inconstitucionalidade de se usar a TR como índice de correção monetária do Fundo de Garantia a partir de 1999, que é quando a gente observa esse decréscimo, né, quase que a zero, o índice de correção que está atualizando o Fundo de Garantia. Esse julgamento acabou não ocorrendo, foi retirado de pauta, né, mas surgiu muitas dúvidas dos trabalhadores. Eu vou tentar aqui já antecipar e trazer alguns questionamentos, né? Como eu disse, como esse assunto movimentou muitos trabalhadores, nós somos muito questionados, né? Mas fico também aberta para algum outro questionamento que eu não traga aqui, né? Inicialmente, destacar aqui os farmacêuticos, em 2014, através dos seus sindicatos farmacêuticos do Rio Grande do Sul, foram contemplados, digamos assim, numa ação específica para o FGTS. Então, não há necessidade dos farmacêuticos ajuizarem ação individual fazendo essa discussão, né? Mesmo posterior à decisão do STF, que nós não sabemos ainda quando é que vai ocorrer, porque se o STF declarar a inconstitucionalidade da TR e já indicar um novo índice, os farmacêuticos já estarão contemplados nessa ação que foi ajuizada em 2014 pelos sindicatos farmacêuticos. Essa ação, por conta do julgamento da ADIM, ela está suspensa, aguardando que o STF se manifeste sobre o tema. Então, assim que o STF se manifestar, havendo uma conclusão sobre essa matéria, a ação ordinária ajuizada pelos sindicatos farmacêuticos vai continuar o seu andamento normal. Se houver a necessidade para a execução de uma ação como essa pelos sindicatos farmacêuticos de procuração específica de cada farmacêutico, o sindicato vai estar anunciando esse tema nas suas redes para que isso seja organizado. Então, primeiro ponto aqui que eu tenho a destacar, que é importante, não é necessário que o profissional farmacêutico corra atrás de um advogado nesse momento para ajuizar essa ação. Já estará contemplado no resultado da ação ordinária ajuizada de forma coletiva pelo Sindicato dos Farmacêuticos. E mais um destaque em relação a isso que é fundamental. Por que nós estamos destacando isso? Porque se o profissional vier a ajuizar uma demanda individual, ele pode vir a ser onerado com os custos do processo, inclusive os honorários de sucumbência devidos ao advogado da parte contrária, em caso de improcedência dessa ação. No caso do STF, declarar legal e constitucional a adoção da TR para a correção monetária do FGTS. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual seria o valor ou o percentual dessa perda? Isso varia muito de acordo com os saques efetuados ao longo do contrato e o período que o trabalhador tenha tido FGTS. Fazendo uma conta aproximada, se nós considerarmos o período de 1999, que foi quando a TR começou a atingir patamares de zero ou muito próximo a isso, até 2013, a gente usou esse referencial porque foi até o último ano ali, a data que foi ajuizada a ação do sindicato, que foi em 2014, no início de 2014. Então, se calcula que o prejuízo pela não adoção do INPC ou do IPCA pode variar de 48% a 88%.
que nem eu disse, essa variação se dá pelas diferenças que serão observadas caso a caso no que diz respeito ao período que o trabalhador tenha tido FGTS, a partir de 99, como também os saques que ele possa ter efetuado no transcorrer desse período. Tá? Mais uma outra questão importante, deixa eu lembrar aqui. Uma outra dúvida importante que é bem frequente. Quem já não tem mais FGTS ativo, né? Quem já não está mais trabalhando e não contribui, não tem mais o FGTS, porque deixou de ser trabalhador com vínculo de emprego, é autônomo. Pode ter direito a essa diferença? Se teve FGTS depositado ou vínculo de emprego no período de 1999 em diante, vai ter direito a uma possível diferença em caso de procedência dessa ação. Como eu disse antes, vai depender do período. Trabalhadores falecidos, mas que tiveram FGTS nesse período, também a partir de 99, têm direito a esse questionamento? Sim, poderão ter direito através dos seus sucessores. Então, mesmo o trabalhador já sendo falecido, ele, se teve FGTS depositado ou vínculo de emprego com direito, né, ao FGTS nesse período, a partir de 1999, pode vir a questionar essa demanda através dos seus sucessores. Da mesma forma, os aposentados, né? Um trabalhador que hoje é aposentado, continua trabalhando e saca regularmente, mensalmente, o seu FGTS, já pela condição de aposentado, também pode questionar se teve FGTS no período a partir de 1999. Um outro ponto que eu gostaria de colocar, que é importante para que tenham em mente, que hoje a matéria está muito vinculada a essa ADIM 5.090, que está pendente de julgamento no STF. Mas essa matéria, ela já foi apreciada em anos anteriores em relação a outros depósitos. Já foi declarado, tanto pelo STF como pelo STJ, né, que a TR não é o índice de correção adequado para créditos rurais, para financiamentos da casa própria, né, e nem para atualização de precatórios judiciais. Então, nós já temos, por parte do judiciário, esses precedentes favoráveis, dizendo que realmente a TR não é o índice de correção monetária mais adequado, porque ele não está mais representando, né, uma recomposição da inflação. Mas não temos um precedente ainda, e isso vai ocorrer no julgamento da DIN, especificamente sobre a correção do FGTS. Eu trago esse aspecto mais como uma curiosidade, né? Não quer dizer com isso que nós vamos ter a garantia de que o STF vai julgar nos mesmos moldes. De maneira alguma, vamos ter que aguardar realmente a posição dos ministros. Mas só para destacar que isso já foi apreciado em relação a outras matérias, né? Então, há essa perspectiva. Qual é o argumento desfavorável que o Supremo Tribunal Federal pode utilizar e que já foi utilizado por juízes de instâncias inferiores ao apreciarem essa matéria? Porque essa discussão da correção monetária, atualização do FGTS, está agora pendente de julgamento no STF, mas antes disso ela foi submetida à análise do judiciário como um todo, né? Tanto em demandas individuais como coletivas, já tendo decisões dos juízes de instâncias inferiores. Então, os juízes que entendem que a TR permanece sendo, mesmo que não correspondendo à realidade da inflação, ao melhor índice de correção monetária do fundo, usam como argumento o fato de que não existe uma lei que preveja um substituto para a TR nessa circunstância, e que o judiciário não poderia legislar. Então, por isso que continuaria sendo, na visão de alguns juízes, né, que já
manifestaram seu entendimento em ações judiciais, de primeira, de segunda instância. Por isso que esses juízes entendem que a TR continua sendo, embora não seja o melhor índice de correção, mas dentro de um aspecto legal, jurídico, é o índice devido por conta da questão legal, ou seja, que não existe até hoje uma lei que substitua a TR. Que nem eu disse anteriormente, até 1993 nós tínhamos a lei que disciplinava que a atualização monetária do FGTS seria, da poupança, desculpe, seria a taxa referencial diária e que posteriormente passou a ser, através de uma nova lei, em 1993, a TR. Né? Então, esse pode vir a ser o argumento desfavorável no julgamento da DIN. Tá? Quis colocar esse contraponto porque é importante para que se vislumbre também que nós estamos diante de uma decisão judicial que pode pender para um lado ou para o outro e que o argumento negativo, né, que a gente imagina seria esse, né? Mas temos que aguardar. Não temos ainda uma previsão de novo julgamento. Eu hoje até consultei ali o site do STF para verificar se já tinha alguma perspectiva de pauta futura e ainda não temos. Tá? Por último, um outro dado importante para destacar aqui é a questão da prescrição. Qual é o prazo para se discutir isso? Né? Por exemplo, um trabalhador que não seja farmacêutico, né? que não esteja contemplado nessa ação ordinária coletiva ajuizada pelo sindicato em 2014 e que tem interesse em demandar, em questionar essa matéria, principalmente havendo uma posição favorável do STF. Não temos ainda uma decisão que analisou isso, até porque ainda é muito controvertido a discussão central, né? Saber qual é o índice. Mas entende-se, né, por situações análogas, que mantém-se a prescrição trintenária. Tá? A prescrição quinquenal, que é adotada na Justiça do Trabalho e mais recentemente também passou a ser adotada em relação à insuficiência de depósitos do fundo, ela é específica para aqueles casos do trabalhador que não teve o FGTS depositado pelo empregador. Não tem a ver com essa discussão de correção monetária. Então, a gente defende e entende que essa prescrição, no que diz respeito à discussão relativa à correção monetária, que se dá contra a Caixa Econômica Federal e não contra o seu empregador, é de 30 anos. A ação do Sindicato dos Farmacêuticos ela já está na segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre, aguardando, assim, sobrestado, como a gente diz, né, suspenso, aguardando a decisão da ADIM. Então, enquanto não for julgada a ADIM, o processo específico do Sindicato dos Farmacêuticos, essa ação fica parada, não se movimenta. E nós não temos ainda nenhuma perspectiva de quando será o julgamento dessa ADIM. Logo após o cancelamento, a suspensão do julgamento da ADIM, que seria no dia 13 de maio, agora passado, houve uma iniciativa das centrais sindicais em procurar o STF para que manifestassem, né, a importância de que essa matéria fosse logo julgada pelo STF. Eu confesso que eu não sei o resultado dessa reunião e se de fato ocorreu, mas houve essa notícia, né, que iam tentar agilizar, demonstrar para o STF, né, a preocupação das centrais de que esse tema voltasse logo à pauta de julgamento do STF para que seja resolvida. Mas nós não temos ainda essa informação, não temos esse dado. Em relação à execução, como tu dissesse, contando com um resultado favorável da ADIM, essa decisão vai ser vinculativa, ela vai vincular todos os demais processos, então o nosso processo, o processo dos sindicatos farmacêuticos, entrará numa pauta de julgamento e deverá adotar a tese do STF sobre a matéria, que sendo positiva, vai se aguardar o retorno, né, o trânsito em julgado, e como será uma decisão que vai se espelhar na decisão do STF, não tem muito motivo para que a Caixa recorra
à instância superior, porque já vai ter uma decisão vinculativa nesse sentido, e o processo tem que voltar para a origem, para a Vara Federal aqui de Porto Alegre, para que a gente inicie a execução. Como é que se dá esse processo de execução? Daí vai depender do entendimento específico do juiz federal que estará acompanhando a ação. Se ele vai possibilitar uma execução coletiva pelo próprio sindicato, ou se nós vamos ter que demandar a categoria para que a gente faça a coleta de procurações individuais através dos sindicatos farmacêuticos para que a gente faça a execução nos próprios autos da ação coletiva, mas com autorização específica dos trabalhadores. Por isso a importância, né, de que a categoria farmacêutica esteja sempre atenta às informações e às mídias sociais dos sindicatos farmacêuticos para poder se atualizar em relação a essa matéria, principalmente quando se souber do resultado do julgamento da ADIM. Bom, esses os aspectos que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Espero que tenha contribuído, né, para esclarecer as dúvidas, mas fico à disposição se houver algum questionamento ali ao vivo para que eu possa responder.